Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje começando um novo programinha aqui no nosso canal, é o canal Flamengo Sem Limites News, exatamente. Notícias sobre o Flamengo, principalmente nesse período agora de data FIFA, em que o Flamengo está praticamente aí, parado com os jogos, somente treinando, se preparando para a sequência dos campeonatos que virão. O Flamengo ainda atua em 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E nesse período aí de data FIFA, a gente fica um pouco sem ter o que falar com relação a campo, né? Campo, bola, realmente, jogo, tática, essa coisa toda. E eu acho interessante também a gente ir atualizando as notícias a respeito do nosso Mengão. E a proposta do Flamengo Sem Limites News é exatamente essa: repercutir, né, o noticiário do Flamengo dentro dos principais sites aí de notícia esportiva a respeito do Clube de Regatas do Flamengo. Então vamos dar início aqui a algumas informações que são importantes. Eu estou aqui no site do ge.com, a gente já pode ver aqui, ó: Flamengo observa lesões e insiste em Alan e De La Cruz. Então, vamos abrir aqui a notícia para a gente ver o que está falando sobre o Flamengo. Aqui, ó: mercado do Flamengo. Clube observa lesões e insiste em Alan e De La Cruz. Alan do Atlético Mineiro, De La Cruz do River Plate. Matéria da Letícia Marques e do Taiwan Leiras. No dia 15/6, hoje no caso, foi atualizada às 7 horas, diz aqui no site do GE. A gente está gravando esse Flamengo Sem Limites News nesta quinta-feira, dia 15 de junho. Que as negociações são consideradas difíceis e os rubro-negros tratam com cautela, jogando com o tempo a seu favor. Etapa médica é a última para selar o negócio. Essa questão da etapa médica eu acho importante, porque tanto o De La Cruz quanto o Alan, eles vêm de um histórico de lesões recentes. Então é importante realmente, o Flamengo, óbvio, acredito eu, não vá entrar numa de assinar um contrato, sem ter uma avaliação médica, obviamente, prévia desses atletas. Então aqui, ó: para definir o investimento, o Flamengo divide a avaliação em 3 etapas: a esportiva, a financeira e a médica. O volante Alan e o meia De La Cruz são os alvos conhecidos para a próxima janela de transferências. As cifras e os contratos já estão pauta e o clube aguarda pelo desfecho das conversas para fazer as análises físicas. Este é o procedimento de praxe nas transações. Os exames médicos e o parecer final do departamento médico só são feitos após o fim de todas as arestas das negociações, ou seja, com os acordos contratuais e financeiros. A partir disso, o Flamengo só assina com o ok do DM. Então, praticamente apalavrados, os jogadores já estão com relação à parte financeira, podemos dizer assim, e só falta agora realmente essa parte da liberação médica e também de haver digamos assim, um fechamento com relação aos clubes detentores do passe dos jogadores nesse momento, que tem contrato em vigência com esses jogadores no momento. Há quem diga que, por exemplo, o Atlético Mineiro deve dificultar um pouco essa negociação com o Alan, justamente porque, com a saída do Eduardo Cudê, a diretoria do Atlético Mineiro entende que o novo treinador pode querer contar com o Alan. O que pesa a favor do Flamengo é a vontade do jogador de se transferir para o Flamengo nesse momento, para respirar novos ares, vir para um time que seja um pouco mais competitivo. Ele já conhece o trabalho do Sampaoli, já trabalhou com o Sampaoli. Então, essa é a informação de momento com relação a Alan e De La Cruz. O que não quer dizer que os rubro-negros não se mantenham atentos às lesões recentes de Alan e De La Cruz. O clube está ciente que a dupla teve lesões, porém nada que na visão da diretoria fosse importante interromper as negociações ou sequer começá-las. Então, essa é a informação a respeito de Alan e De La Cruz. Dando sequência aqui ao nosso giro de informações, vamos retornar aqui para a página principal do ge.com, E nós temos aqui, ó:
Fortaleza tem oferta de 2 anos por atacante Marinho. Notícia fresquinha agora, de agora a pouco, né, aqui, ó, assinado por Camila Souza e Fred Gomes, jornalistas do GE. Fortaleza tem oferta de 2 anos por atacante Marinho, do Flamengo. Ideia do Leão da Picia é trazer o atacante de 33 anos de imediato para suprir saída de Moisés, que foi para o Cruz Azul do México. Que é uma matéria de 15/6 às 19h40, cerca de 10 minutinhos atrás. A questão do Marinho é uma questão complexa também, porque o Marinho ele foi afastado, né, pelo departamento de futebol do Flamengo, pelo Jorge Sampaoli, por questões de ordem disciplinar, né, que ele não acatou a ordem da direção do departamento de futebol de seguir em viagem com o clube quando ele estava alegando estar lesionado. Então, desde então, ele foi afastado, teve um certo contato ali com o São Paulo, mas o Marinho não aceitou ir para o São Paulo, preferiu ficar no Flamengo para cumprir o seu contrato. Ele foi reintegrado, inclusive, ontem, né, na representação do time ontem. O Flamengo se reapresentou ontem na quarta-feira, dia 14, após 2 dias de folga, e teve um treino na noite de quarta-feira. É isso mesmo, o Flamengo treinou na quarta-feira à noite, né? E hoje, num treinamento integral, o Marinho estava em campo, estava treinando, e só que não deve ser aproveitado. Então aparece agora uma oferta do Fortaleza para contar com os serviços, né, do atacante Marinho, que no Flamengo não terá mais oportunidades. Né, foi afastado e não deve entrar em campo mais com a camisa do Flamengo. Aqui, ó. Depois de 2 semanas afastado do grupo principal, Marinho foi reintegrado na quarta-feira, mas não faz parte dos planos de Jorge Sampaoli e não voltará a jogar pelo clube até o término do contrato, que vence em dezembro. Então essa é a situação do Marinho. Aí uma oferta do Fortaleza, o Leão do Pici, certo? Vamos ver aqui agora outra informação do Mengão. Aqui, ó. Flamengo não descarta a saída de Vidal antes do final do contrato. Essa matéria está no site do UOL, no UOL Notícias, na página do Flamengo. Tá aqui, ó. Flamengo não descarta a saída de Vidal antes do fim do contrato. Matéria assinada pelo Bruno Braz, também hoje, quinta-feira, 15/6. Vidal já anunciou que não renovará com o Flamengo após o fim de seu contrato, que se encerra em dezembro. E o rubro-negro, por sua vez, também não descarta que este fim de casamento seja antecipado. Mesmo aberto a conversas para liberá-lo antes do fim do vínculo, o clube segue com a postura de sempre em relação a todos os atletas. Só fará negócio caso seja interessante para a instituição. Lembrando que o próprio Vidal já disse que não continuará no Flamengo para o ano que vem. Né? A ideia do Vidal é retornar para o Chile para jogar no Colo-Colo. Então fica aí, né, se o Flamengo achar que uma nova proposta pinte pelo Vidal, o Flamengo vai negociar o jogador antes do término do ano. Né? O Flamengo que tem alguns contratos que estão se encerrando neste ano, né? Inclusive do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Felipe Luiz, do próprio Vidal, do próprio Marinho, que já foi falado, mas a prioridade não é ficar com o Vidal nem com o Marinho. Né? Provavelmente deve haver uma renovação de contrato com o Everton Ribeiro. Também há algo mais avançado com relação ao Bruno Henrique, mas com esses jogadores, com esses atletas, não haverá essa renovação. Então o Flamengo, se achar uma boa oferta, vai aceitar e vai negociar os jogadores. Uma outra informação aqui também do lance, né? Na academia, Gabigol e Matheus França não vão a campo em treino do Flamengo. Né? Por que isso? Pelo seguinte, vamos abrir aqui a matéria para a gente poder falar um pouquinho, repercutir esta informação do Flamengo, né? Aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Gabigol e Matheus França não vão a campo em treino do Flamengo. Dupla realizou trabalhos específicos de recuperação muscular na academia, ou seja,
Não é nada demais, é só um procedimento realmente de recuperação física, porque Gabigol e Matheus França já haviam apresentado problemas físicos nas últimas semanas, né? O Gabigol ficou fora de 2 jogos, inclusive, por conta de problemas físicos. E apesar de ter retornado no último confronto contra o Grêmio, saiu no intervalo por controle de minutagem. Então, para preservar e para poder buscar a recuperação desses atletas, eles não participaram do trabalho em campo, mas lembrando que a ideia do Jorge Sampaoli principalmente é fazer um trabalho em tempo integral, né, em 2 dias, né, no caso hoje foi um deles e amanhã, sexta-feira, dia 16, é outro que está previsto. Então, provavelmente no decorrer da semana, os atletas irão se juntar aos demais no trabalho de campo e bola. Correto? Então é isso, galera. Por enquanto, esse é o nosso Flamengo Sem Limites News. Espero que tenham gostado a repercussão e das notícias relacionadas ao Flamengo. Né? Desejo a vocês aí tudo de bom, se cuidem e voltaremos com mais informações no decorrer dessa semana da data FIFA. Saudações rubro-negras.